Bom, a resolução da 10ª questão da apostila da parte Noções de Lógica. A sequência de triângulos equiláteros ilustrados na figura apresenta um certo número de pontos assinalados em cada triângulo. Seguindo a lógica utilizada na construção da sequência, o número de pontos assinalados no oitavo triângulo. Então ele quer saber quantos pontos tem no oitavo triângulo. Um padrão que a gente pode perceber é que no primeiro triângulo tem 2 pontos, no segundo tem 3 pontos na base do triângulo, no terceiro triângulo tem 4 pontos na base. Então, seguindo essa lógica, o oitavo triângulo vai ter 9 pontos na base. Outra coisa que a gente pode perceber que a construção os números de pontos à base, o de cima tem um ponto a menos e assim até chegar em um ponto. Então, o oitavo triângulo vai ter 9 pontos na base, a parte de cima vai ter 8 pontos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então a gente tem que fazer essa soma. Uma maneira rápida de a gente fazer é perceber que isso aqui constitui uma PA de razão 1. E uma propriedade da PA é que os termos extremos têm a soma constante. Então aqui dá 10, aqui também dá 10, aqui dá 10, 10 e sobra 5. Então a gente teve 1, 2, 3, 4 vezes o número 10 mais 5. Então é 45 pontos, que é o item C. Resolução da questão 11 da parte de noções de lógica. No triângulo numérico abaixo, constitui segundo uma estrutura lógica, facilmente identificada. O número localizado na última posição da linha x é dado pela expressão x² mais x menos 1. Então, esse número é dado pela essa expressão, onde x é a linha que está localizada esse número. Podemos afirmar certamente que o maior número situado na linha cuja soma dos números que a compõem é 8.000. Então, a gente tem esse valor, que é a soma dos números de uma certa linha, e ele quer saber o último número que contém essa linha. Então, o padrão que a gente nota é que se a gente somar os números de cada linha, a gente percebe que tem um padrão que é esse número é igual a 1 à terceira, esse número é igual a 2 à terceira, e esse número igual a 3 à terceira, e assim por diante, 4 à terceira, 5 à terceira, e assim por diante. Então, se a soma dos números da linha tem esse padrão e dá esse resultado, então o que a gente precisa fazer é tirar a raiz cúbica desse número, certo? E é fácil tirar a raiz cúbica desse número, porque ele tem 3 zeros e 8. 8 a raiz de 8, a raiz cúbica de 8 é 2. E como tem 3 zeros, é como se fosse 1000, a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, esse é o resultado esse número me diz qual é a linha que a soma dá esse resultado. Se a linha é 20, a gente substitui esse valor nessa fórmula para nos dar o valor do último número dessa linha. Então, 20 ao quadrado mais 20 menos 1. Isso nos dá 400 mais 20 menos 1 é mais 19. Então, o último número dessa linha é 419, que é o item B. A resolução da primeira questão da parte de conjuntos da apostila, certo? Ele fala, é unitário o conjunto. Unitário é o conjunto que contém só um elemento. Então a gente tem que olhar esses conjuntos e ver qual possui apenas um elemento. O item A diz que x pertence aos inteiros e x é menor que 1. Esse conjunto é unitário? Não, porque esse conjunto pode ser constituído por 0, por menos 1, menos 2 e assim por diante. Não é unitário porque não possui apenas um elemento. O conjunto B é o conjunto do x pertencente aos inteiros, tais que x² é menor que 0. Isso também não é verdade, porque pode ser menos 2,
maior que zero. Menos 3, menos 4, assim por diante. Porque menos 2 ao quadrado dá 4, menos 3 dá 9, e isso é maior que zero. Conjunto C, x pertencente aos reais, tais que x ao quadrado igual a 1. Números que pertencem aos conjuntos reais, que ao quadrado dá 1. A gente tem o menos 1, que ao quadrado dá 1, e também tem o 1, que ao quadrado dá 1. Dois elementos, não é unitário. O x pertence aos conjuntos racionais, tais que x ao quadrado é menor que 2. Então a gente pode pegar qualquer fração que ao quadrado dá menor que 2. A gente tem 1 que dá menor que 2, pertence a racionais. A gente tem 1 meio que dá menor que 2, que 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. E a gente pode ter 1 terço e assim por diante, que dá 1 nono e assim vai. X pertence aos naturais, tais que 1 é menor que 2x, que é menor que 4. Então, esse x pode ser um número natural e satisfaz essa desigualdade. O único valor que pode satisfazer é o x igual a 1. Porque se for x igual a 0, ele não vai ser maior do que 1. E se for x igual a 2, não vai ser menor do que 4. Então, esse conjunto é unitário porque é composto só pelo 1. A resolução da questão 4 da apostila da parte de conjunto, certo? Ele diz que seja A sobre B a fração geratriz da dízima 0,12222, com A e B inteiros. Nessas condições temos. Então a gente tem que pegar essa dízima e transformar em uma fração. Então a gente pode reescrever esse número dessa maneira, percebendo o período, que é 2, certo? E para transformar em fração geratriz, a gente percebe que essa fração é de tipo composta, que tem um anteperíodo, ou seja, um número que não se repete. E para transformar isso numa fração, a gente escreve o número inteiro, o anteperíodo e um período dele, que é 12, e subtrai disso o anteperíodo, que é só 1. E na parte de baixo a gente vai escrever um 9 para cada número do período e um 0 para cada número do anteperíodo. Então isso vai ficar 11 sobre 9, 20 sobre 90. Um dos itens diz que B menos A é igual a 79. Se a gente pegar 90 menos 11, dá 79. E é esse item, que é o item E. Mas nós também que o item A também é verdadeiro, mas é por causa de um erro de digitação. Certo? Resolução da questão 8 da apostila da parte conjuntos. Um subconjunto X dos números naturais contém exatamente 12 múltiplos de 4, 7 múltiplos de 6 e 5 múltiplos de 12 e 8 ímpares. Então, o número de elementos x é. Para isso, a gente escreve um retângulo grande, que vai ser nosso conjunto universo, e nele a gente desenha. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que perceber o quê? Que o 12 ele pode ser escrito como 3 vezes 4 ou também 6 vezes 2. Então a gente percebe que todo múltiplo de 12 é também múltiplo de 6 e múltiplo de 4, certo? Então esse valor vai ser a nossa interseção. Então a gente vai precisar fazer só dois círculos. E a interseção entre eles vai ser a quantidade de múltiplos de 12, tomando esses como múltiplos de 4 e múltiplos de 6, certo? Então 5 vai ser a interseção, que são os múltiplos de 12, pois todo múltiplo de 12 é também múltiplo de 6 e de 4. Então, para qual valor a gente vai botar aqui? A gente vai pegar todos os múltiplos de 6, que é 7, e subtrai 5, porque também está aqui dentro. Então, aqui vai ser 2 só. Já no 4, a gente pega todos os múltiplos de 4, que é 12, e subtrai 5, que está aqui dentro. Então, vai ficar só 7. Já ímpares, esses valores são todos pares. Então, os números ímpares não vai ficar nenhum aqui dentro. Então, os ímpares a gente bota aqui fora. Então, só resta somar. 8 mais 7 mais 5 mais 2. Certo? Isso dá 22. Que é o item E.